Boa noite, pessoal. Primeira live de 2024 com um tema muito importante e uma convidada muito especial. Hoje nós falaremos sobre a diferença de trombofilia genética adquirida, sobre a diferença entre trombose venosa e arterial. É algo muito importante. Então, sejam bem-vindos, Karine, Yara, Rafa, Regina, boa noite, Maia. Gente, compartilhem essa live. Tem um aviãozinho aí. Vamos espalhar informação. Com informação a gente ajuda muitas pessoas. É uma história muito emocionante, muito linda, de superação, de resiliência. Então, me ajudem, que sem vocês eu não faço nada. Tem um aviãozinho aí, aí é só mandar para todo mundo. Eu tô mandando aqui. E aí eu preciso que vocês me ajudem a compartilhar também, tá bom? Lu, boa noite, Jordânia, Lúcia. Me falem se o áudio tá bom, se tá tudo certinho. E eu tô enviando aqui pro pessoal, me ajudem. Gente, a gente precisa falar sobre esse assunto. Muita gente sofrendo. Não é fácil. Fabi, tá ótimo? Obrigada. Obrigada, Lê. Tá compartilhando aí, gente? Me ajuda. Ótimo, Lúcia. É um caso de amputação de membro. É algo bastante complexo e que mobiliza muita gente, né? Então, vamos compartilhar. Vou colocar aqui, fixar o comentário. E agora eu vou enviar para todo mundo. Obrigada, boa noite, Lid. Gente, boa noite, Ângel. Tô enviando aqui para todo mundo, tá? Então me ajudem a chamar o pessoal. Assim, a gente chama atenção, né? Ai, o que será isso? Aí a pessoa vem e participa, se informa, tá bom? Tô mandando aqui para um tantão de gente. Me ajudem a enviar. Eu sozinha não faço nada. Preciso sempre de vocês. Tô mandando aqui um monte de aviãozinho. A gente vai falar sobre diferença. Eu sei que muitas pessoas não sabem a diferença entre trombofilia genética adquirida, sobre trombose venosa arterial, os riscos. Então, através da história de outras pessoas, a gente consegue se prevenir e se cuidar, certo? Então, eu tô aqui mandando meu aviãozinho e eu preciso que vocês enviem o aviãozinho para muitas pessoas. Eu tô mandando aqui para um tantão. Mas vocês também podem compartilhar, na verdade, devem compartilhar, certo? A nossa convidada já entrou. Tô esperando só vocês mandarem um convite aí pra gente começar e ninguém perder. Aí, mandei tantão. Valéria, boa noite. Dani, Pete, Alessandra, Valesca, Almir, gente, boa noite. Gabriela, Renata, boa noite, Josi. Claudene, Cláudio, Lucas. Vamos todo mundo conversar sobre esse assunto. Boa noite, lindezas do meu coração. Segue vidas, porque a vida tem que seguir. Agora eu vou chamar a nossa convidada, a Bárbara. E aí a gente vai ter um bate-papo muito especial. Esperar ela entrar.
Se eu gritar, gente, vocês me perdoem, viu? Porque eu tenho mania de falar alto. Oi, Bárbara! Oi, Thalita, você tá me ouvindo? Estou te ouvindo, lindeza. Boa noite! Boa noite. Boa noite, todo mundo. Bárbara, eu já conversei aqui com o pessoal, né? Um pouquinho sobre a sua história. E de antemão eu agradeço por ter aceitado a live. Essa é a participação da live, essa é uma missão de vida minha, espalhar informações sobre a trombose. Eu tive um episódio dormindo e depois desse episódio que foi assim bastante difícil para mim, eu me dedico a estudar e a espalhar informações. E aí, eu cheguei até você através das Seguividas. Eu chamo o pessoal de Seguivida, que significa assim, a vida precisa seguir. Né? O fluxo, o sangue, é uma metáfora. E aí, Bárbara, o pessoal, sempre que vê as postagens, tudo, vão lá e me marca. E aí eu soube da sua história, achei sim, incrível, né? A superação, todo esse processo. Te convidei para estar aqui com a gente. E aí eu agradeço você disponibilizar um pouquinho do seu tempo para conversar. Sinta-se à vontade, se apresente. E aí eu vou vendo as perguntinhas aqui e vou, às vezes, se surgir alguma dúvida, alguma coisa, eu te interrompo, tá? Falo assim, Bárbara, só um minutinho. Mas conta a sua história pra gente. Como que aconteceu? Como que você está agora? Você está com a prótese aí? Que tem muita coisa pra gente conversar. Vamos lá? Vamos sim. Então, meu nome é Bárbara, como a Thalita disse, eu tenho 27 anos e sou de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou estudante de medicina e quando tudo aconteceu, eu estava no oitavo período da faculdade. Então, assim, foi um susto. Eu estava bem tranquila, não estava sentindo nada diferente, nada assim, me afligindo, nada disso. E eu tenho asma. Então eu pensei, eu estava sentindo um pouco de falta de ar um dia antes, e eu tô assim, deve ser asma. Porque na maioria das vezes, quando a gente sente falta de ar, a gente sabe que a gente tem asma. Assim, tô ali num episódio e vai dar tudo certo. Só que esse episódio exacerbou um pouco, acabei indo pro hospital. Lá eu fui medicada e tudo mais, deu tudo certo, voltei para casa. Era um domingo, dia 7 de maio. Só que no dia seguinte, como eu voltei muito tarde, eu tinha aula. Falei, não vou conseguir ir para aula hoje, tá muito. Não vou conseguir acordar cedo e tudo mais, vou ficar em casa. Aí, na segunda-feira, fiquei em casa e na parte da tarde já comecei a sentir falta de ar novamente. Uhum. Aí eu fui, falei com minha mãe, falei, mãe, liguei para ela e falei, tô passando muito mal. Falei assim, pede um Uber aí e vai pro hospital. Só que nem isso eu estava conseguindo fazer, porque era Uhum. muita falta de ar mesmo, muita, muita Tava mesmo. sozinha? Falei assim, você pode. Estava sozinha. Aí eu falei, pode pedir uma ambulância para mim então, porque sem cabimento, eu vou passar muito mal. Aí minha mãe chamou a ambulância, estava sentada na escada, não consegui é, ficar esperando no portão nem nada, então eu fiquei sentada na escada até que a ambulância chegasse. E na ambulância eu já estava com sinais de choque, Nossa, Bárbara. que é pressão baixa, taquicardia e tudo mais. Aí meu oxigênio, a oximetria também estava muito baixa. Aí eu fui levada para a Unimed, porque eu tenho convênio da Unimed, então eu fui levada para o pronto Uhum. atendimento lá. Lá eu já entrei na sala vermelha, já fiquei na sala vermelha, e me colocaram catéter nasal, não deu certo, colocaram máscara de Venturi, não deu certo. Aí os médicos optaram pela intubação. A partir daí eu não lembro de mais nada, porque já me sedaram, fui entubada e não lembro de absolutamente nada. Então, assim, eu fiquei no escuro praticamente. A última coisa que eu lembro, eu sempre falo isso, eu estava com muito medo da intubação, muito medo da anestesia, e foi segurando a mão da minha mãe mesmo, falando, mãe, eu tô com muito medo. Ela falou, não,
calma, vai dar tudo certo. Só que o que aconteceu? O meu plano estava em período de carência. Para quem não sabe, o período de carência é aquele período que a gente não pode usar determinados serviços do plano até um certo tempo. Então, eu só poderia ficar internada a partir de setembro, e era maio. Então, se fosse para eu ficar no CTI, na UTI da Unimed, eu teria que pagar diária. Sim. Então, assim, sem condições. Eu já fui entubada com essa aflição na minha cabeça, porque eu pensei, Nossa. como que a gente vai pagar uma diária de CTI no hospital particular? Não tem cabimento nenhum. Então, aí todo o tempo passou, não lembro de mais nada. Aí, quando eu acordei, cerca de 36 dias depois, eu já estava em outros 36 dias? Eu não sabia disso tudo. 36 dias que eu fiquei em coma induzido. É, eu já acordei e eu já estava em outro local. Eu não sabia assim, onde que eu estava, não tinha a menor ideia. Aí eu Desnorteada. desnorteada. Aí eu falei, gente, eu acordei, eu lembro da sensação de eu não estar conseguindo falar. Aí, gente, o que é isso? Aí que me falaram que eu tiveram que fazer a TQT em mim, que é a tracostomia. Aí me explicaram tudo o que aconteceu nesse meio tempo que eu estava em coma. Tráqueo, Foi aí. qual que não entende, é quando faz aquela abertura aqui, não é? Que eu Eu também tenho sou até, leiga. eu tenho até a marquinha aqui de traca. Isso. Porque o período de intubação, que é o cano mesmo nas vias aéreas, né? Ela tem um prazo de 10 a 14 dias de segurança. Uhum. E já tinha passado 14 dias, tentava me estubar, eu não conseguia respirar sozinha. Então, no 17º dia, falou, não tem como ela ficar com a tráqueo, com o tubo. Uhum. Então, vamos lançar a mão da tráqueo. É feito cirurgicamente, então eu fui pro bloco e fizeram a tráqueo. Então, eu acordei sem conseguir falar e eu não estava entendendo nada. E outra coisa, para mim, eu tinha ficado desacordada, sei lá, uma semana no máximo. No máximo. Entendi. Então, sem condições, quando eu descobri que eu tinha ficado desacordada esse tempo todo. Aí, durante esse tempo, várias coisas aconteceram. E depois que eu fui ficar sabendo de tudo, sabe? Aí eu fiquei assim, desnorteada, porque, gente, não é possível que eu entrei no hospital com uma falta de ar e esse tanto de coisa aconteceu. Aí foram juntando os pontos, sabe? Quais coisas que aconteceram durante esses 36 dias Nossa, que, que você soube depois? só foi tanta coisa que às vezes até eu não lembro, tipo assim, me falando, Aham. sabe? Eu fico, gente, eu tive isso, não é possível que eu tive isso. Então, eu comecei Eles com. falaram do diagnóstico? Por exemplo, foi uma embolia? O que que foi essa falta de ar? Não é só asma. Então, é uma provável TEP, né? Tromboembolismo pulmonar. Tanto que eu vou fazer agora uma cintilografia de pulmão para confirmar a TEP. Só que, além disso, eu tive uma pneumonia super grave, eu tive 2 AVCs, que eu fui descobrir também depois que eu acordei. Os médicos também foram descobrir depois que eu acordei, Gente, porque eu acordei sem conseguir movimentar o lado esquerdo todo. Então eles falaram, gente, aconteceu alguma coisa, não é possível. Aí foram fazer uma angiorressonância e aí descobriram que eu tive 2 AVCs do lado direito. Foi um na região parietal e um na occipital. sim. Então, esse foi o motivo da paralisia do lado direito, né? Aí eu tive também hemorragia intestinal, eu tive IRA, que é insuficiência renal aguda, tanto que fiz algumas sessões de hemodiálise no CTI. Eu teve a trombose no braço direito, foi uma trombose arterial. E outra coisa que aconteceu, que eles foram descobrir na cirurgia, é que minha artéria braquial, a artéria braquial normalmente ela é bifurcada no meio do braço, onde a gente chama de fossa Uhum. cubital. Lá ela bifurca para irrigar nosso membro superior, nossa mão, nossos dedos e tudo mais. Só que a minha
bifurcava no ombro. Então, no ombro, o calibre dela já era menor do que Um o normal. Isso fez com que estreitamento. o estreitamento era mais em cima. Então, isso fez com que o trombo fosse formado mais em cima. Então, no total, foram 3 cirurgias de amputação. A primeira foi uma tentativa de revascularização do meu braço e uma fasciotomia. Então, eles abriram o músculo que estava dando síndrome compartimental já. Então, eles abriram o músculo para ele respirar, digamos assim. Essa fasciotomia infectou. Aí eu tive que fazer amputação até a metade do úmero, restando cerca de 20 centímetros do braço, né? Aí me deu uma osteomielite, se eu não me engano, que é uma infecção bacteriana no osso. E assim, antibiótico para penetrar em osso é horrível. Uhum. Eles tentaram no máximo fazer essa infecção regredir, né? Mas não deu certo. Aí a última foi a desarticulação, que é a retirada total do braço no próprio ombro. Aí então eu acordei simplesmente sem meu braço também. Aí depois que eles foram contando tudo, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, não é possível que isso tudo aconteceu. Entendi. Aí, assim, foi basicamente isso. Depois eu tive alguns problemas, eu tive cálculo renal, eu tive algumas coisas menores, mas num todo, assim, foi Uhum. isso que eu tive. Gente, ela explica tão bonitinho e com esse jeito assim, mas ela é estudante, ela falou no início, né? Muita gente entrando agora. Você é estudante de medicina ainda? Tá quase formando? Como que tá? Eu estou no nono período. Nono Eu tive que período. São. repetir o oitavo, porque como eu fui internada no meio do oitavo período, eu tive que repetir. Mas são 12 Entendi. períodos. Sim. E aí, a Rafa tá falando aqui, né? Você realmente viveu um milagre. E ela explica assim, tão certinho, porque ela entende todo o processo. E eu queria, né? Fiquei assim, muito contente em você aceitar, para você contar, né, para as pessoas, falar um pouquinho. Olha, teve inúmeras situações. E aqui a gente fala muito, a minha luta é pelas questões da trombofilia, né? Tenho o bordão, né? Ela é silenciosa, mas nós temos voz, a gente precisa falar sobre isso, as pessoas precisam ser informadas. Aí conta um pouquinho sobre essa relação, assim, se investigou, até a Rafa tá falando aqui, investigaram as causas, né? Fala um pouquinho sobre essa questão da trombofilia, essa questão da diferença, porque eu tive trombose venosa. Uhum. E, e aí muita gente confunde, será que a venosa tem risco de amputação? Não tem? Essa que você falou do braço foi arterial. Fala pra gente, né, do jeito que, dentro da sua história, como que essas questões se relacionam. Então, quando tiveram vários eventos, né, trombóticos, que foram 4, praticamente, né, é, no braço, os 2 no cérebro e o do provável do pulmão, eles é uma chamada CIVD, né, que é coagulação intravascular disseminada. Isso pode ser desencadeado por um processo inflamatório muito forte, pode ser desencadeado por uma trombofilia. E eles pensaram, principalmente, em que, primeiro, por eu ser mulher, eu tomava anticoncepcional. Eles pensaram numa trombofilia relacionada, chamada SAF, né? Que é a síndrome antifosfolípide. Só que no meu caso seria uma SAF Sim. catastrófica, porque existe a SAF associada ao lúpus, Uhum. que é uma doença autoimune. A SAF não deixa de ser autoimune, mas no meu caso seria catastrófica, porque eu tive mais de 3 eventos arteriais. Uhum. Então, na época, eles enquadraram como uma SAF catastrófica. Mas, com certeza, tiveram fatores agravantes, como, por exemplo, o Sim. anticoncepcional, que mesmo que eu utilizava era uma dose baixa de hormônio,
é um fator de risco para a formação de trombos, né? Sim. Eu já tive em 2018 uma flebite, tive 3 flebites, inclusive 2 no braço direito e uma no pé direito, que é a inflamação do vaso, né, do caso da veia. Uhum. Aí eu tive que passar um tempo com anticoagulante tópico. Uhum. Então, A assim, é flebite, uma doença a flebite, para quem não sabe, é nas veias superficiais, não é isso, isso, Bárbara? Você me ajuda também. é isso mesmo. Então, já vinha dando sinais que alguma coisa não estava ok ali no seu braço, né? É, no sangue num todo, né? É, verdade. Porque não foi. A gente. O visível, eu falo do braço, porque o impactante pra gente, né? Que tem essas histórias, é ver sua história a partir do braço. Mas agora você contando, porque o visível tá aqui, sua prótese, você mostra, né, que não tem o É, membro mais. Mas se a gente for pensar de modo geral, os AVCs, né? Toda essa questão aí dos 36 dias, gente, internado, então é bem mais complexo. É que do ponto de vista psicológico, a minha formação é psicologia, o que está visível a gente sempre dá mais enfoque. é, mas. Ai, gente, eu perdi o que eu ia falar. Mas uma coisa também que eles pensaram, gente, não é possível, tem alguma Uhum. coisa, é porque todos os eventos Ah, foram em artérias calibrosas, entendi. porque a artéria parietal, a artéria cerebral média, né, que irriga a parte parietal do cérebro e a occipital, que é a Sim. posterior, são artérias calibrosas, do mesmo jeito que a artéria braquial também é uma artéria calibrosa. Então, assim, pensar em formar um trombo, um êmbolo, né? Porque quando é um trombo e se forma um êmbolo quando esse trombo se descola da artéria. Desse tamanho, não é normal. Então, começou aquela investigação toda sobre trombofilia. Uhum. Entendi. E, nossa, eu já fiquei. A questão, você falou assim que ficou inicialmente com as sequelas. Hoje você tratou essas sequelas, você ficou com dor de cabeça. O que se você, além da questão de ter perdido, né, o membro direito, o que você ficou assim sentindo? Porque muitas pessoas reclamam, né, de dor de cabeça. Como que você ficou depois desse processo? Então, eu não andava, eu fiquei restrita ao leito no hospital 3 meses praticamente, porque eu não movimentava o lado esquerdo, então para mim eu não conseguia andar. Então, no próprio hospital, Santa Casa de Belo Aí Horizonte, você eu comecei a foi fazer pro SUS? fisioterapia. Como é que é? Você contou? Eu fui para o Ah, SUS. Fui. entendi. Eu fui para o SUS. Que ainda teve essa preocupação, que eu fico imaginando seu coração e o coraçãozinho da sua mãe. Oh, É, Jesus. pois é. Graças a Deus conseguiram uma vaga para mim no SUS. E eu sou muito grata a isso porque eu acho que eu não teria tido o tratamento que eu tive num hospital particular. Porque, querendo ou não, um exame de urgência, sendo plano, precisa de autorização, Sim, independente da gravidade do paciente. Então, assim, precisa de uma alteração de uma autorização do plano. Já na Santa Casa, eles me reviraram do avesso praticamente. O exame que precisava de fazer, eu ia lá e fazia. sim. Então, eu dou graças a Deus por ter sido transferida para a Santa Casa. Eu não teria tido outro tratamento melhor. Uhum. E esse cuidado, né, de investigar, de ter esse raciocínio clínico, gente. A trombose foi em veias, em artérias calibrosas. É igual você falou, eles te reviraram buscando entender toda Uhum. essa situação que você viveu. E Isso aí, é. voltando para a questão da amputação, né? E viva o SUS, Suzana! Conta pra gente, né, assim, ó, explica a diferença, né, por exemplo, se tivesse uma trombose venosa no braço, como seria, como que foi a arterial, explica só brevemente essa diferença
aproveitar o seu conhecimento de acadêmica de medicina, porque realmente é uma dúvida aqui para seguir vidas, a gente entender os cuidados direitinho, como identificar. Explica pra gente aí. Então, a trombose venosa, ela é mais comum que a trombose arterial. O AVC é arterial. Ele é ele é prevalente, bem mais prevalente, né, na população. Só que a questão da venosa é que ela é mais insidiosa, enquanto que a arterial, o sangue arterial, as artérias levam oxigênio para os nossos órgãos. Então, a partir do momento que você interrompe o fluxo sanguíneo para determinado órgão, é muito mais rápido que esse órgão vai sentir. Então, por exemplo, a venosa, a gente tem as válvulas, né? Das veias e tudo mais. Então, quando tem um trombo ali, uma trombose venosa, vai diminuir o retorno venoso. O que Isso. acontece é edema, que é inchaço, dor e tudo mais. Mas pode ser de uma maneira insidiosa. Agora, a arterial, não. A arterial já é de início mais súbito. Essa é uma das diferenças. Então, a gravidade de um evento arterial é maior que um evento venoso. Isso. Excelente. E aí, quando a gente pensa, né? Eu sempre trago essa figura de linguagem para o pessoal, né? O oxigênio é vida, né? Então, se faltou o oxigênio ali em qualquer membro, e mesmo que por um breve espaço de tempo, pode ocorrer essa falência, né? Ali do local. E aí, por isso, precisou ter amputado. Já a venosa, ele tá retornando, já foi lá, levou a vida para todos os cantinhos do corpo, tá retornando para o coração para fazer o ciclo acontecer novamente. E aí, por isso que a Bárbara falou, né, dessa gravidade. E eu vi um vídeo dela, gente, coisa mais linda, você falando assim, eu agradeço, né? Eu não sinto, né? Não sei usar a palavra que você usou, mas você falou assim: eu sou grata porque eu tô viva, eu não tenho meu braço mais, mas eu sou grata porque eu estou viva, né? E ter perdido, né? Ter tido a necessidade de amputação foi para me salvar. Então, eu achei isso muito lindo, a sua visão, como você conseguiu transformar isso numa coisa positiva, que você tá aqui com a gente. Eu falei isso, realmente, sou muito grata e tudo mais, mas o que aconteceu? Muita gente achou que fosse erro médico. Ah, é? Não, essa parte eu não tinha Muita entendido. gente achou que foi erro médico. Porque como os vídeos deram uma viralizada, assim, caiu no ouvido de muita gente e tudo mais, e algumas pessoas, Instagram de fofoca, essas coisas, acabou pegando essa informação e colocou como se fosse um erro, torceu e colocou como se fosse um erro médico, entendeu? Uhum. Então eu tive que ser bem clara e falar, falei assim, olha, não foi um erro médico, ou era meu braço ou eu estava morta. Não Sim. tinha outra solução. Uhum. E a Infelizmente, pessoa não sabe que ali não ia existir. sim. A gente que lida com as mídias sociais, a gente passa por essas situações de pegar ou descontextualizar ou fazer recortes para poder chamar mais atenção. E a gente que está com o intuito, né, de passar a informação certinha, de mobilizar as pessoas para esse assunto, aí a gente precisa, né, ficar refazendo, explicando, ter esse cuidado, porque quem só quer audiência não tem esse cuidado, infelizmente, Quando né? saiu a notícia do Hugo Gloss, tanto que foi uma das pessoas que torceu, a equipe dele deu uma distorcida, eu fui, primeiro, eu coloquei um comentário deixando bem claro que tinha sido necessária a amputação do meu braço e depois eu tive que solicitar para retirar, porque foi uma coisa assim, estavam caindo em cima. E que começaram a criticar o SUS, começaram a criticar médicos que não
Se eu não tivesse eles na minha vida, eu não teria sobrevivido. Aí eu fiquei, gente, não é possível. Então, e aí eu fico mais sua fã ainda de ter tido essa consciência social, porque a gente tem que dar mérito realmente para a história e levar a verdade, né? Não é querer ganhar like ou seguidores com uma mentira. Porque, infelizmente, o erro, apontar alguma coisa assim, sempre ganha mais destaque do que a gente falar que o SUS é muito bom, que é através dele que É, muitas pesquisas são desenvolvidas. Isso não dá tanto destaque, infelizmente, né, Bárbara? E aí eu e exatamente. você, nós somos a gotinha, nós lutando contra essa maré. E aí, passou uma perguntinha aqui que eu achei bem legal, que Uhum. se você falou pra gente da falta de ar, né? Ficou bem evidente, ao ponto que você nem conseguiu solicitar ajuda, que sua mãe teve que te ajudar. E Uhum. aí, uma coisa, foi a Danizinha que perguntou. É, além da falta de ar, por acaso você sentiu dor em algum outro local do corpo ou você não lembra? Como que foi? Eu senti dor no tórax, porque o Tá. esforço respiratório faz a gente usar uma, uma, uns músculos, chama músculos acessórios da respiração. Uhum. Então, quando a gente começa a esforçar demais para respirar, esse músculo fadiga, a mesma coisa que a gente fazendo sério na academia para a Sim. perna. Começa a criar, a resultar em ácido lático ali e dá dor. E é a mesma coisa que acontece com esses músculos acessórios. Então, assim, eu não achei que seria algo demais, porque quando eu tenho ataque de asma, eu sinto essa dor também, entendeu? Uhum. Então, a questão do esforço respiratório não me assustou num tanto assim. Uhum. Foi mais forte, mas eu fiquei, é uma crise de asma mais forte, mas vai passar. Mas na hora eu senti dor no tórax. Uhum. Excelente. Nossa, esse comentário que você fez eu achei muito importante. Porque você, como acadêmica de medicina, né? E com uma doença pré-existente, uma condição pré-existente que é a asma. Acredito que jamais passou na sua cabeça que você poderia estar tendo uma TEP, né? Ou você não chegou a imaginar isso. Nem imaginei. Depois que falaram que podia ser TEP, porque eu tinha começado o anticoncepcional há pouco tempo, eu tive a crise em maio, eu comecei a utilizar em março o anticoncepcional. E porque o meu sabutamol, que é a bombinha de Sim, asma, não estava funcionando. olha aí. Aí uma amiga da família, que é médica, que virou e falou assim, a Bárbara não estava tendo um ataque de asma, ela estava tendo era uma PEP. Uhum, entendi. Esse raciocínio, e aí é que a gente vê dificuldade também na hora de fazer o raciocínio clínico, Uhum, né? Eu conto, quando eu conto a minha história, porque você teve uma questão vascular aqui nas artérias, né? Um uhum, estreitamento. Eu tenho a síndrome de Cocket, que é a da ilíaca, né? uhum, E a artéria comprimindo a, a ilíaca aqui, que desce para a perna esquerda. E aí, uhum, olha outra, para fazer o diagnóstico diferencial, essas coisas. Desde de adolescência, eu sentia dores nas pernas. Dores nas pernas. Eu não sei, eu não lembro se eu senti especificamente na perna esquerda, mas até minha uhum. mãe fala que eu era molenga, tipo assim, minhas pernas estão doendo. Como que uma menina jovem, magra, tá sentindo dor nas pernas? E aí, a questão foi que minha mãe teve o cuidado de me levar no angiologista, mas na época não fizeram assim um Doppler ou alguma coisa, um exame mais aprofundado, mesmo porque a síndrome de Cox precisa ser o Doppler no abdômen. Uhum. E atribuíram as dores na minha perna, que já era que já poderia ser assim, um indício, um sinalzinho, sei lá, sobre má circulação, porque eu tenho a trombofilia, a síndrome de Cockett, ao hipotiroidismo, que Uhum. também causam
dores nas pernas. Então, Aham. não é tão simples assim, né? Olha Não. aí, uma asma com uma TEP. E aí, o ser humano, ele é otimista, eu falo, a gente não pensa no pior. Você pensou assim, não, tô tendo só uma crise mais forte de asma e você já tava quase morrendo, na verdade. Aí que eu fico impressionada com a questão do médico emergencista, porque Isso. tem que tomar uma decisão muito rápido, Sim, tem que ter um raciocínio clínico rápido. Então eu fiquei imaginando, gente do céu, não é possível. Porque eu cheguei lá gravíssima e eles tiveram que ter um raciocínio muito rápido. Então isso me impressiona sim. demais. O seu caso é de Dr. House, né? Aquele momento assim tenso que tem que pensar em inúmeras Pois possibilidades. é. O E meu aí, médico do CTI, da Santa Casa, ele virou e falou que ele perdeu uns 10 anos de vida cuidando de mim. Porque ele falou que eu dei trabalho demais da conta. nossa, é justamente isso. E aí, o reconhecimento que a gente tem, né, que ter com relação aos bons profissionais Uhum. que têm essa capacidade, que se dedica, porque se ele falou que perdeu 10 anos de vida com você, eu tenho certeza que ele se dedicou, que ele revisitou literatura de tudo quanto é jeito, que investigou e dá a honra, né, reconhecer esses É. profissionais que tem é, esse cuidado mesmo, né? Não pensa assim simplesmente que é algo simples, mas vai a fundo. Eu fico admirada e eu sempre reconheço, porque no meu caso, eu não fui revirada igual você, eu fui também o acompanhamento pelo SUS, mas eu tive que ir na ouvidoria, porque eu falava assim, eu não acredito que também a história do anticoncepcional, Bárbara. Eu falava assim, eu não acredito que o anticoncepcional pode causar estudo. Eu falava assim, tira tudo da farmácia, então. Tá errado, o mundo tá errado. E aí eu tive que brigar, né, no sentido de eu quero saber se fazer o exame da trombofilia pelo SUS, então eu tive que ir na ouvidoria, tive que, sabe? E além disso, depois a síndrome de Cockett. Então, eu sei que tem no SUS, tem todos os protocolos e tudo, mas um olharzinho ali, ó, mais cuidadoso, mais atencioso, faz diferença. Faz Faz diferença. Eu não demais. estava. E aí eu acho lindo quando tem essas pessoas que têm essa capacidade clínica de É, com investigar, certeza. né? Agora, conta pra gente como você tá. Foi quando? Foi o ano passado? Como que foi? Foi maio de 2023. O ano passado, né? Uhum. E como que tá a Bárbara agora, depois desse tanto de coisa? O Milagre Bárbara. Vai escrever um livro? Muita gente já me falou isso. Gente, bora Talvez então! será? Sim! Vamos ver. Talvez no futuro. Mas eu tô bem. Assim, o processo de aceitação é difícil, não é fácil. Porque ainda mais que tudo foi feito enquanto eu não estava consciente, a questão do susto é muito complicado de lidar. Sim, Mas eu estou bem, tem algumas lutas diárias, assim, em questão principalmente de aparência mesmo, porque não é só questão de ser mulher ou não, o homem também tem isso, lógico, mas a autoestima pega a gente. nossa, Então, a partir do momento que a gente se vê sem um braço, se vê sem cabelo, porque eu tive que tirar meu cabelo, é muito complicado. Mas, tirando isso, eu sou grata, assim, por estar viva, por estar fazendo minha faculdade. Eu criei uma mentalidade agora muito boa em questão do meu futuro como médica. Eu sinto que, infelizmente, eu vou ter que me provar mais como médica do que outras pessoas por causa da deficiência. Então, isso só está me inspirando a pegar mais pesado com a minha futura profissão. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que eu vou ser uma profissional excelente. Cabe agora as pessoas reconhecerem isso, sim. entendeu? Eu espero que dê tudo certo.
Então, uma liçãozinha ali, outra ali, mas com gratidão sempre por estar aqui. Que linda, Bárbara. Nossa, que linda. Eu fico até emocionada mesmo, porque essas coisas, né, de autoestima, a sociedade é mais difícil para a mulher, mesmo que se a gente não tem, se a gente está perfeito com todos os membros, eu imagino que Já é sem difícil. já é difícil, imagina passando por tudo isso. E você falou de provar, né? Tenho certeza, eu também tenho certeza absoluta que se você, eu falo assim, né? Se a trombose não nos parou, se nós somos sobreviventes, é porque tem um propósito maior. Uhum. E você, ainda com essa profissão, você escolheu anterior a isso ter acontecido, com certeza você vai tocar muitas, muitas vidas. Muitas, muitas vidas. Não vai ser somente com o seu braço mecânico, você vai tocar com a sua alma, com o seu coração, com o seu cuidado, viu? Pode ter certeza, certeza disso, tá bom? Quero te desejar o melhor na sua jornada, dizer que eu estou aqui para o que der e vier. O meu propósito é ajudar as pessoas como psicóloga e como alguém que teve uma história também com a trombose e te incentivar a escrever esse livro. Essa história precisa ser contada, né? Precisa ficar esse frutinho aí, tá bom? Deixa todo mundo falando aqui, ó. Deus abençoe vocês, a todos nós, duas guerreiras. Ai, ai, forte, persistente, apesar das adversidades. Deixa uma mensagem aqui. Depois eu vou tentar salvar essa live e pôr Aham. lá no YouTube, eu te mando também. Mas deixa uma mensagem. Você é toda calminha, eu sou toda assim, né? Espalhafatosa. Deixa uma mensagem de carinho, porque o nosso carinho você já tem de sobras, já mora no nosso coração, tá bom? A mensagem que eu queria deixar é sobre uma coisa que ultrapassa a questão da doença. Eu acho que independente dos obstáculos, tudo tem um jeito, tirando a morte. Então, assim, eu acho que inspira a gente a questão principalmente do carinho. Desde que eu comecei a minha campanha no Instagram sobre a minha prótese, eu vejo o quanto as pessoas são carinhosas, e eu sou tão grata a isso, porque se não fosse o pessoal ali falando, ali dando força, é muito fácil, é muito difícil sustentar uma saúde mental Sim, quando a gente não tem esse apoio. Então, sim. só de ter esse apoio, eu acho incrível. Tenho que agradecer também a minha família, aos meus amigos, a todo mundo que esteve ao meu lado. Eu acho que não seria possível se as pessoas não estivessem ao meu lado. E um alerta, assim, tomar muito cuidado, são doenças silenciosas, não é algo fácil de diagnosticar. Uhum. Então, qualquer coisinha, dê atenção a isso. Não foi o que aconteceu comigo em 2018, eu não dei a devida atenção. Então, às vezes, se eu tivesse descoberto alguma coisa antes, eu podia ter evitado o que aconteceu agora. Uhum. Então, é prevenção. E prevenção a gente encontra aonde? No SUS. Exatamente. Mensagem que eu tinha que deixar também. Exatamente. E deixa eu te falar, eu tendo a oportunidade de ir Belo Horizonte, quero te encontrar pessoalmente, viu? Nossa, Tendo a oportunidade, quero te encontrar e você quiser, também tendo a disponibilidade de vir a Uberlândia, gente, eu tô aqui de braços abertos para te receber,
tá bom? Claro, com certeza. Eu tenho uma prima em Uberlândia. Ah, então vai ficar mais fácil. Tá bom? O mundo virtual é excelente, é lindo. A gente está fazendo aqui, espalhando informação para inúmeras pessoas, mas conhecer pessoalmente, dar um abraço, conversar, É, nada perfeito. substitui, tá bom? Então fica o convite para você vir visitar essa prima e me chamar, tá bom? Tá bom. Um beijo grande, Um fica com beijo. Deus, tá? Obrigada. Tchau, Obrigada, gente. gente.